E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu, e se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Estante do Edu. Hoje eu vim trazer para vocês uma resenha. Eu quero falar com vocês sobre o livro O Herói Perdido, do Percy Jackson, e O Filho de Netuno, também do Percy Jackson. Essa série aqui é a série dos Heróis do Olimpo, é um box com 5 livros. Provavelmente tem gente que já leu o primeiro livro e não quis continuar, então eu quero trazer para vocês uma resenha do primeiro livro e do segundo. Eu vou trazer a resenha do primeiro sem spoilers, e depois que eu trazer a resenha do primeiro livro sem spoilers, eu vou trazer a resenha do segundo e vocês vão tomar spoiler do primeiro. Então eu vou deixar avisado ali, vou deixar anotado no meio do vídeo, a hora que for para tomar spoiler, beleza? Então se vocês não quiserem pegar spoiler, quiserem saber somente apenas do primeiro livro, vejam até somente aquele ponto, tá? Seguinte, sobre o Herói Perdido, eu tenho um vídeo aqui mostrando o box desses livros e eu comentei que não era uma continuação direta, mas sim, é uma continuação direta, assim, do Percy Jackson e os Olimpianos. Inclusive, o Percy termina lá aquele livro com cerca de 16 anos, 17. Aqui ele tem cerca de 17 anos também, já logo em seguida, tá? Então eu falei besteira naquele vídeo, aqui, corrigindo o que eu tinha falado. E vamos lá. O primeiro livro, o que acontece aqui? É que a gente é apresentado a 3 novos personagens, Jason, Léo e Piper, que vão ser 3 personagens principais. Que o Jason acorda num ônibus escolar indo pra uma excursão, e do lado dele tá Piper e o Léo, os 2 personagens principais. Ele tem inserido na mente dele que a Piper é a namorada dele e o Léo é o melhor amigo dele. Ele tem só isso de lembranças anteriores, ele não tem mais nada. Ele não conhece os deuses gregos, ele só lembra dos deuses pelos seus nomes romanos. Aí a gente aqui é apresentado ao universo romano, além do universo grego, que a gente tem os mesmos deuses gregos, a gente tem eles nas versões romanas, que são deuses mais beatificados, seriam deuses mais belos, né? Então, Zeus vai ser Júpiter, Poseidon vai ser Netuno, e Hades vai ser Júpiter, por exemplo, né? Mudam os nomes, são os mesmos deuses mais belos, assim, digamos, e eles também têm filhos. Enfim, eu vou continuar e vou explicar pra vocês, tá? Então aqui a história vai se desenrolar dessa maneira. O Jason sem memória, eles vão passar nessa excursão que eles estão fazendo, eles vão acabar encontrando monstros. Aí tem o treinador, que é um sátiro, tá ali acompanhando eles, acaba informando que eles devem ir pro acampamento Meio Sangue. Então os 3 são levados pro acampamento Meio Sangue, porque a Annabeth, ela acaba aparecendo aqui, levando eles com os Pégasos. A gente também descobre que o Percy desapareceu, tá? Então a Annabeth vai tentar. A Annabeth tá indo atrás do Percy, todos os amigos do Percy estão indo atrás dele porque ele tá desaparecido há 3 dias aqui. Ninguém sabe do paradeiro dele, o Percy desapareceu, o Jason apareceu e tá todo mundo tentando ir atrás do Percy. A Annabeth até inclusive vai lá resgatar o Jason, porque é dito pra ela que se ela fosse lá, ela ia saber do Percy, mas ela não sabe nada do Percy, ela só vai lá e não descobre nada. Então a gente descobre que o Percy tá desaparecido e eles também estão tentando resgatar o Percy. Então os 3 são levados pro acampamento Meio Sangue, e lá o Jason é apresentado a esse mundo grego que ele não faz ideia do que é. Na real, ele acho que ele nem lembra ali exatamente que ele é um semideus, e com o passar do tempo ele vai tendo suas memórias aos pouquinhos. Aqui a gente tem a deusa Hera, que é a esposa de Zeus, e ela que removeu as memórias do Jason. Ela vem em sonho e fala pra ele que se ele quiser as memórias de volta, ele vai ter que libertar ela numa prisão que ela está. Então, a partir desse ponto, o Jason, o Léo e a Piper são levados nessa missão para resgatar a Hera. Um negócio interessante aqui do livro, ele explora muito bem os personagens. Então a gente conhece o Jason, não tão bem porque ele não tem as memórias, né? Mas a gente conhece a história do Jason com o que a gente pode. A gente conhece toda a história do Léo e toda a história da Piper. Então ele aprofunda muito nisso. Isso aqui é basicamente o livro introdutório da saga, tá? Ele é denso pra ler, assim, porque ele é bem introdutório. E tem muita gente que lê isso, vê que o livro é chato. Ele é chato no começo, tá? Não vou mentir pra vocês, ele é bem chatinho, porque é muito, muito introdutório mesmo. Mas ele apresenta pra nós cada personagem, ele aprofunda muito nos personagens pra gente conhecer eles. Por que isso? Porque a gente tem uma profecia no livro anterior que menciona 7 semideuses que devem se unir para combater o mal lá, enfim, né, o novo inimigo. Então ele se aprofunda muito aqui para explicar cada personagem, tá? Então essa é a resenha sem spoiler desse livro, tá? Então a gente tem o Jason, a Piper e o Léo, eles vão para o acampamento Meio Sangue e eles vão ter que resgatar a Hera para que o perigo que tá para se tornar iminente, ele não venha acontecer. Então eles têm que resgatar ela para que esse mal não ocorra, então eles são enviados nisso. Para não dar spoiler, é isso, tá? Agora eu quero conversar com vocês sobre por que vocês devem se esforçar para ler o próximo livro, mesmo que vocês tenham parado nesse e não tenham querido continuar. Então a gente descobre que além dos deuses gregos existem os deuses romanos, inclusive um acampamento romano. O Jason é filho de um deus romano, que seria Zeus, também é apresentado aqui no primeiro livro, que ele é filho de Zeus, tá? E antigamente, os semideuses gregos e romanos, quando eles se encontravam, eles se quebravam tudo, eles acabavam se matando porque eles não se davam bem. E o que aconteceu? A Hera tirou as memórias do Jason e mandou ele pro acampamento grego. Como ele era um líder no acampamento anterior dele, ele foi mandado pra lá e pode ser amigo deles, que os acampamentos podem ser amigos. Então
esse livro aqui acaba nos dizendo que a Hera tirou as lembranças do Jason e também tirou as lembranças do Percy. Mandou o Jason aqui para um acampamento grego e no final do livro ele diz também é revelado para nós que o Percy foi para o acampamento romano e que lá ele vai passar por muita luta porque o acampamento não é fácil. Então ele vai ter que provar que ele é um bom herói. Esse aqui é o primeiro livro, a resenha dele já com spoilers. A gente finaliza ele com essa notícia dizendo que o Jason foi mandado para cá e o Percy foi mandado para lá. Isso é muito legal. Esse aqui dava para ser um livro só, uma conexão entre eles, ia ficar bem mais fácil pra galera ler e não abandonar a série no primeiro livro. Então aqui a gente é apresentado pro livro O Filho de Netuno. Filho de Netuno nada mais é que o Percy. Netuno é Poseidon na nomenclatura romana, tá? Eu fiquei de cara assim a hora que eu vi também, porque eu não sabia nada de deuses romanos. A hora que eu li, meu, que loucura. Primeiro livro, o herói perdido também é o Percy, porque é o herói que tá perdido. Os títulos acabam nos dizendo bastante, né? E aí aqui a gente é apresentado ao Percy, ao Razel e ao Frank. O Percy, ele acorda lá no Covil dos Lobos, da Lupa. A Lupa é como se fosse o Chiron do acampamento grego. Ela meio que treina os semideuses, então ela tá lá junto com ela. Basicamente se passa no mesmo meio tempo ali, o início daquele livro, o início desse livro. E a Lupa, depois de treinar bastante o Percy, ela diz pra ele encontrar esse acampamento romano. Então o Percy vai, ele tá lutando ali com os monstros no caminho, até que ele chega em um determinado ponto, ele encontra esse acampamento, o acampamento Júpiter, que é dos romanos. Tá a Razel e o Frank, que são os dois personagens principais, montando guarda na frente do acampamento. Ele vai, conversa com eles, entra lá. Aí a Hera se apresenta no acampamento, diz que o Percy chegou ali, eles têm que acolher ele e tudo mais. Aí ele entra lá, vai virar muito amigo da Razel e do Frank, como no primeiro livro, bem introdutório, vai apresentar a Razel pra gente, vai apresentar o Frank. O Percy sem memória também, a única memória que ele tem, o único nome que ele tem na cabeça é da Annabeth, então ele sabe que ele é namorado da Annabeth e não lembra de mais nada além disso, então ele fica com esse nome na cabeça o tempo todo. E outra parte interessante é que a hora que ele chega no acampamento, a gente tem um lago que se chama o Pequeno Tibre, e pro Percy entrar no acampamento, ele é avisado que se ele passar, ele perde aquela bênção de Aquiles que ele tem, né? Eu não lembro se é exatamente bênção o nome, mas é o que ele deixa ele muito forte lá, com a pele bem dura, não sofre muito dano. E se ele quiser entrar no acampamento, ele vai ter que passar pelo rio, e a hora que ele passa pelo rio, ele vai perder essa bênção de Aquiles que ele tinha. Então, que loucura, né? Então o Percy, aquele poder todo que ele conseguiu na primeira saga, ele vai acabar perdendo agora. Então entra lá, ele conhece alguns personagens, tem uma espécie de caça-bandeira ali dentro também que ele participa, e depois de um tempo, claro, ele é mandado numa missão, porque não exatamente ele, mas o Frank. Frank é filho de Marte. Marte é Ares. Ares se apresenta ali como Marte e diz que eles devem ir em uma missão, eles devem ir até o Alasca para resgatar Thanatos. Thanatos é o responsável do mundo inferior para não deixar as almas que morreram voltar ao mundo dos vivos. Aqui tá acontecendo o que? Eles matam os monstros e instantaneamente eles já voltam à vida, porque Thanatos está aprisionado e ele não consegue, e não tem ninguém cuidando dessa ida e volta à vida, tá? Inclusive no primeiro livro alguns monstros vão e voltam já também. Então, enquanto o Jason tá indo resgatar a Hera que tá aprisionada, que vai ajudar eles, o Percy, o Frank e a Razel tem que libertar o Thanatos para que volte tudo ao normal, quem morrer fique morto. Então, a missão deles é essa. E lá no Alasca eles não têm uma proteção dos deuses, os deuses não estão presentes, então lá tem muito monstro, é basicamente o quartel-general dos monstros, e os nossos vilões aqui são apresentados, são os gigantes e a Mãe Terra, que é a Gaia. Ela é a principal vilã, então tem os filhos dela que são os gigantes que estão se levantando, eles têm que lutar contra esses gigantes para no fim derrotar a Gaia, que seria a vilã principal. Seguindo a profecia ali, teríamos 7 semideuses que se uniriam para poder derrotar ela. Então a gente tem o Percy, tem a Razel, tem o Frank, tem o Jason, tem o Léo, tem a Piper e provavelmente a Annabeth, eu não tenho certeza. Mas fechariam 7 semideuses, que são os que nos foram apresentados aqui, explorada a história de cada um, muito bem explorada, tá? E provavelmente são esses os 7 semideuses da profecia. Então, gente, o primeiro livro é puxado, é bem introdutório, mas a partir do segundo livro a história começa a engrenar. Imagina, eu não terminei de ler ainda, acho que em cerca de 70% desse aqui, mas imagino que o terceiro livro eles devem se encontrar de alguma forma e dali pra frente eles vão se unir pra começar a ir nas missões de derrotar os gigantes. Então, gente, eu queria trazer isso pra vocês, pra quem começou e eu parou de ler no primeiro livro, continue a saga, porque é bom, realmente é muito bom. Então é isso, queria trazer mais esse esclarecimento e dizer pra vocês que sim, isso é uma continuação direta e leiam, porque é muito bom. Então, gente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa like, comenta, compartilha até o vídeo da semana que vem. Valeu e falou!